E o Lula, sim, eles falaram sobre Bolsonaro na entrevista que concedeu nesta madrugada no horário do Brasil, ainda na Malásia, antes de uma festa de aniversário que ele ganhou, né, do líder da Malásia. O Lula falou, sim, sobre a questão do Bolsonaro. E com a devida vênia, me parece que falou aquilo que está em curso. Que foi o quê? Vai lá. Lula disse ter explicado a Trump como se deu o julgamento de Bolsonaro no Brasil e afirmou que o ex-presidente faz parte do passado. Ele sintetizou rei morto, rei posto. Afirmou ainda que não trata de questões pessoais, mas daquelas que dizem respeito a seu país. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Convidei ele para ir à COP, outra vez, disse para ele, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Se você não acredita nas coisas, vai lá para você poder dizer o que você pensa. Porque não pode a gente fingir que não tem uma situação climática, sabe? E vamos ver o que é que vai acontecer. Tá? Eu estou muito certo que essa relação, eu digo para todo mundo, a melhor relação que eu tive com os Estados Unidos foi com o Bush. Que na primeira reunião que eu tive com ele, foi me convidar para o Brasil participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele que o Brasil não queria guerra, a minha guerra era contra a fome, eu ia vencer a fome no Brasil. E vencemos. Pela segunda vez. Bem, a mesma coisa vai acontecer com o Trump. A gente não se conhecia. E se você se conhece por pessoas que falam, sabe, é mais difícil. Você tem que sentir, você tem que pegar na mão, você tem que conversar, tem que olhar. Tem que ver o procedimento da pessoa, o comportamento, a reação da pessoa. Sabe? E eu acho, sinceramente, eu acho que rolou muita sinceridade na nossa relação. Eu não tenho nenhum problema de dizer que é bem possível que vocês fiquem surpresos com a afinidade da relação entre o Estado americano e o Estado brasileiro. O pensamento político do presidente é dele, o meu pensamento é meu, mas quando nós conversamos, não sou eu nem ele. São os chefes de 2 estados democráticos do Ocidente que estão conversando. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if vai bem, né, palhaço? Vai bem. Love's in the air. Olha aqui. Bolsonaro é coisa do passado no sentido de que ele não vai mais disputar a eleição? Ele não vai mais disputar eleições. Não vai dar tempo. A não ser que ele viva até 100 e não sei quantos anos. Então não vai mais disputar, coisa do passado. O bolsonarismo é coisa do passado? Não. A extrema-direita é coisa do passado? Não. Agora, o que aconteceu em relação ao golpe e as punições dadas são as punições dadas. Ainda que se vote alguma redução de pena, não sei o que também não se mostra fácil no Congresso, não há reversão possível para aquilo que foi feito. E o Lula deixa claro, e eu falei para ele isso.
Aliás, Vai Bene, Arthur, Sim. na sexta-feira, eu censurei aqui aqueles que disseram para o Lula, olha, ele falou de usar moeda local antes de se encontrar com Trump. Ai, que medinho! Que eu até citei um ditado do meu bisavô aquilo, não é? Quanto mais se abaixa, mais a zunda aparece. Não é? O cara não tem que esconder o que pensa. Ao contrário, a chance de algo acontecer é dizer o que pensa. E como já vimos, o Lula veio ao mundo sem complexo de vira-lata. O que normalmente se espera de alguém com a origem dele, tal, não tem. Não tem. E, na verdade, repudia isso, né? Com clareza. Então, também, né, certamente percebeu, rei morto, rei posto, a cultura americana do vencedor, né, que não quer saber de loser, que não quer saber de quem perde. Você imagina isso pro Trump. Trump que saber da história dele, até ele vai falar a respeito, né, de como é que superou a situação pela qual passou. Está lá, né? Esse é o ponto do bolsonarismo. Atenção, essa gente investiu tudo na crise. Essa gente imaginou que o Brasil ia para o buraco. E aqui se disse que não, com o tarifaço americano, que isso ia gerar uma crise monumental no Brasil e que o poder ia cair no colo da extrema-direita. Aconteceu tudo errado. Em agosto, as exportações para os Estados Unidos recuaram 18%. As exportações totais do Brasil cresceram. Em setembro, as exportações dos Estados Unidos recuaram 20%. As exportações totais do Brasil cresceram. Coisa de 2 e poucos %. Vale dizer, o bloqueio para a balança brasileira está sendo irrelevante. O bloqueio, o tarifaço. Não quer dizer que não haja setores prejudicados. Não quer dizer que o Brasil não deva retomar essa relação. Claro que deve. Mas a ideia do caos era falsa. O próprio Trump deve ter percebido que não, certamente está informado de que não aconteceu o que eventualmente imaginava que fosse acontecer. Problemas foram criados nos Estados Unidos com a carne, com o café. O Brasil está para abrir um total de 500 mercados. Ai, 500 mercados? Mais do que países? Sim, que eu estou falando de mercados setoriais, enfim, de blocos, de grupos de empresas. O Brasil ampliou a venda de carne. Daqui a pouco o Joesley Batista, do JBS, vai aparecer no noticiário. Não aconteceu a tragédia. Eles apostaram no quanto pior, melhor. E não aconteceu. E alguém deve ter falado para o Lula, olha, isso daí do Rubio, do Scott Bessent, tem a raladura ali, isso daí está fortalecendo o Lula em vez de enfraquecer.